Quando me convidaram e deram o texto, não é? Antes de decidir, eu li e fiquei muito surpreendido por duas razões. Uma, porque este texto, que é do mesmo autor do que ganhou o prémio no ano anterior, parecia de outra pessoa completamente diferente. E depois também achei muito interessante aquilo que não era dito, uma dimensão um bocadinho misteriosa que o texto tem. De quem são aquelas pessoas, que dimensão é que tem aquele encontro. Há um nível de estranheza que não é muito habitual até da dramaturgia portuguesa. Intuí e pressenti na escrita um bocadinho de laivos à la Harold Pinter que também me atraiu bastante, porque é um autor que eu sempre gostei muito. Aliás, até a primeira encenação que eu fiz na vida, na Comuna, em 95, foi com três textos curtos do Pinter. Portanto, fez-me assim uma espécie de ir atrás no passado, em termos de referência. Porque o início da peça e o fim é muito pinteriano e isso atraiu-me bastante e levou-me a aceitar. Olha, eu acho que não consigo identificar, porque são, por exemplo, eu só tive contato com dois textos dele, o anterior e este, e não há qualquer ligação entre eles, não é? Há uma ligação, talvez qualquer, que tem a ver com uma ideia de solidão, não é? Porque o anterior era um texto sobre o speed dating, que até é uma espécie de procura e que nunca encontra e que nunca corre muito bem. Esta questão também da. E, portanto, são coisas sempre muito urbanas e que é nitidamente um encontro ou não de duas pessoas que são sozinhas na vida e que vivem sozinhas e que se encontram nesse vazio que existe na vida deles, de certa forma. Portanto, há um bocadinho. Se encontra ligação, tem a ver com esta coisa um bocadinho mais macro, não tanto no estilo. Porque o outro eram cenas muito curtinhas, isto no fundo tem duas cenas. Tem uma primeira cena muito pequenina e depois há uma segunda cena que no fundo é o grosso da peça. Ui, aqui pode ter muitas dimensões, pode ter, está muito relacionado. Ambos, não é? Quase que fazem essa espécie de referência a serem aparentemente inofensivos, não é? Porque embora tenha uma arma, uh, também não a utiliza na pessoa que invade a casa. O outro também aparentemente é inofensivo porque ele também, quando invade as casas, não é para fazer mal, não é? E depois também está relacionado com uma história pessoal daquele que invade, que foi poupado, talvez por parecer demasiado inofensivo e que nunca poderia retaliar, eventualmente, por causa de um acontecimento. Também não queria estar a revelar muito, mas pronto, tem muito a ver com isso e, portanto, tem várias dimensões a ideia aqui de inofensivo. O Renato, aparentemente, é um homem que tem alguma amargura com a vida. É um desencantado em relação à vida, de certa forma. Vive sozinho porque por opção. O outro, devido a um acontecimento, não consegue, se calhar, resolver a sua própria vida e a solidão está relacionada com uma espécie de um trauma que faz com que ele se comporte da maneira como se comporta também. E nesse aspecto, eles encontram-se nessas diferenças. E de repente, a determinada altura, há uma espécie de atração, empatia que se vai estabelecendo entre eles os dois nessas diferenças, não é? Nessas diferenças diametralmente opostas. Em particular, a personagem do Renato diz aquilo que muitas vezes nós pensamos e não temos coragem também de dizer, não é? Não é muito politicamente correto, não é? Ele apela muito a uma questão de se me fazem mal, eu tenho direito a vingar-me sobre qualquer coisa, sobre alguém, que é uma coisa que, de certa forma, é um bocadinho perturbador, não é? E também há um reconhecimento da falha, não é? Da inveja, não é? Ele assume os defeitos que tem, não é? Que é uma coisa que nós tentamos sempre, muitas vezes, resguardar. E ele, de repente, aqui, perante um estranho, revela-se muito mais do que, eventualmente, ao início,
poderia querer fazer. Não é? A determinada altura parece que há muita coisa que os une, não é? E chega um momento que eles até há uma espécie de uma tensão sexual. Parece que, o texto é interessante porque parece que pode acontecer sempre qualquer coisa. Há uma ideia de perigo constante, não é? Porque no fundo são duas. No fundo há três personagens. Há uma terceira personagem que é o objeto, que é um revólver, que está sempre presente na mão da pessoa da casa, não é? E que ele nunca larga, a não ser num momento muito específico, na parte final. E portanto há sempre um perigo qualquer iminente. E esse perigo inclui também uma espécie de uma tensão a determinada altura quase sexual, que pode também acontecer qualquer coisa nessa solidão, não é? Nesse encontro. E que não acontece também, mas abre muitas possibilidades uh, e que pode vir a acontecer ou não. Pronto, e ouvem-se disparos ao longo da peça, isso ouvem-se, isso ouvem-se. Mas ele respeita esse princípio, de certa forma. É, eu acho que é sobre a solidão urbana. Não é a solidão, não é do homem que se retira da cidade e da confusão e é um ermita e que está lá sozinho. Não, é aquilo que a própria cidade, nesta voragem em que nós vivemos, não é? E principalmente neste tempo pós-Covid, não podemos esquecer que levamos tempo, não é, a voltar a estar com as pessoas, ainda não é muito fácil às vezes, não é? Alterou-nos um bocadinho a nossa forma de estar, ou pelo excesso, não é? Ou pela continuidade do medo, não é? Ou então é o excesso, é o desvario total, não é? Portanto, ainda não estamos aqui muito num ponto de equilíbrio. Ficam, não, por causa da utilização do tiro, deixem aberto o que é que poderá ser esse tiro, o que é isso, o que é esse som que acontece, alguma coisa aconteceu, vieram atrás, não vieram atrás, ele suicida-se, não se suicida, morre, não morre, deixem aberto, deixem aberto. Eu fiz um, o que foi interessante, eu tive uma conversa com o autor, quando aceitei, depois nós falámos, em que também queria perceber um bocadinho de onde é que surgia o texto, porquê este texto, porquê desta maneira, também tão diferente do outro. Ele deixou-me muito à vontade, eu disse-lhe que iria fazer alguns ajustes no texto, não iria alterar aquilo que é a ideia do texto, mas sequei algumas coisas. Aquilo que ele tinha, que eram às vezes uns diálogos mais secos, mais rápidos. Uh, por isso é que eu falo no Pinter, tem muito a ver com principalmente os textos finais de um Pinter. Estou-me a lembrar do Ashes to Ashes, e que são textos muito secos, muito ping-pongueados e estranhos e misteriosos, que aquilo começa e acaba e fica não, indecifrável muitas vezes. E eu fiz alguns ajustes, portanto eu não cortei propriamente nada daquilo que é o arco dramático de que ele propõe, mas sequei algumas coisas. E ele tem uma expressão engraçada que ele diz: pois, eu sei. Uh, que às vezes é a diferença entre aquilo que é uma pessoa que está em casa a escrever e outra coisa que depois que é a prática, não é? E daquilo que é o espetáculo. E ele tem uma expressão muito engraçada assim: eu sei, eu às vezes que eu ponho muitas gorduras no texto, não é? E no fundo diz: não, mas tiraste as gorduras. E eu assim, pois, acho que tirei. E depois tivemos uma. Eu perguntei-lhe: olha, queres que eu te diga os cortes? Como é que queres fazer? Porque eu gostava que antes de começar, gostava pronto, de perceber. E ele disse: não, então marcamos. E eu disse: queres que eu te diga quais são os cortes? Não. Faça uma leitura e eu não estou a seguir o texto, só ouço. Se eu sentir alguma coisa, eu digo. E assim fizemos. Fiz uma leitura com o Assistente de Encenação, com o Bruno Soares Nogueira. Ele só esteve a ouvir e ele só fez um pequeno reparo, que tinha razão, mas de resto ele disse: não tem nada. E pronto, ficou mais ou menos isso. Ainda fizemos depois alguns ajustes com os atores, mas no sentido, às vezes, do trabalho mesmo, e questões da linguagem e disso assim. E depois com os atores também foi muito tranquilo, foi um belo processo de trabalho. Foi calmo, foi rápido. Rápido não no sentido porque estávamos com pressa, mas foi ágil. Foi um processo muito ágil com eles e foi muito agradável isso.
Quer dizer, eu acho que é fundamental, se nós olhamos para a maior parte, nós estamos sempre a dizer, o teatro inglês, que bom, esta espécie de mito urbano do teatro anglo-saxónico. O que é que eles fazem? Só fazem teatro inglês. É muito raro eles fazerem um teatro de outros países. Se formos olhar bem, eles fazem teatro de outros países. É muito raro. Por exemplo, se eu quero conhecer outras dramaturgias, não é em Inglaterra que eu encontro, encontro em França, que eles traduzem muito do que acontece na Europa, não é? Da nova dramaturgia na Alemanha, na Itália, mesmo nos países. Se vamos à Inglaterra, são só os grandes dramaturgos europeus é que estão traduzidos. Agora, aquilo que muitas vezes é emergente não se encontra em Inglaterra, não é? O que é que a Inglaterra faz? É essencialmente os seus próprios dramaturgos, que não só os que são contemporâneos, como, pronto, para trás, não é? Pronto, tem o Shakespeare, essa grande figura, e não só. Mas a França é muito mais permissiva, não é? É muito mais democrática nesse sentido. E por isso é que eu acho, e faz muito teatro também de dramaturgia contemporânea, francesa, etc., mas mistura muito mais. E nós, desta forma assim mais tradicional, não é? No sentido em que há um dramaturgo que está a escrever em casa e que nós fazemos, não é? Eu acho que há aqui dois tipos de dramaturgia contemporânea, entre aquilo que é mais tradicional do dramaturgo que escreve os seus textos e depois também aquilo que acontece hoje muito em dia, que é uma dramaturgia ligada à cena, que muitas vezes são os atores que são criadores e que também produzem o seu próprio texto, e é outro tipo de dramaturgia contemporânea também, que não podemos também deixar de referir, não é? São diferentes, mas têm a mesma importância, eu acho. Álvaro, muito obrigado. Obrigado, eu também.